Fala galera do sétimo A, beleza? Tamo junto, vamos lá. Então, gente, conforme o nosso combinado, hoje aulas 5 e 6, beleza? Então eu suponho que vocês já estejam com a apostila em mãos aí, tanto a versão física, tanto não, né? Ou a versão física, ou o PDF. Então não vamos perder mais tempo. Página 14, aula 5. Reconhecendo contos de diferentes culturas, parte 2. Objetivos: ler e interpretar contos africanos e indígenas, reconhecendo características composicionais desse gênero textual. Ou seja, é o mesmo objetivo da aula passada, é uma continuação da aula passada. Tá? Atividade: um dos contos lidos, né, do vídeo anterior é indígena. Qual? Como você chegou a esta conclusão? Explique. Fácil essa, né? Vira a página. Página 15, 2. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão. Lembra do, né? O começar a tratar é a mesma coisa que pensou que tudo tinha começado porque tinha tratado mal o seu cão. Então pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. De acordo com o trecho, a linguagem do conto está na forma coloquial, pois apresenta regionalismos e termos populares. Coloquial, gente, é linguagem do dia a dia, tá? B de bola, na norma padrão, pois apresenta adequação da linguagem e conjugação verbal. Ou será que é C, na linguagem técnica, pois refere-se a um determinado grupo, ou seja, só os médicos vão entender isso aí, só os arquitetos vão entender isso aí. Ou será que é D de dado? Na norma informal, com representação da linguagem oral, o jeito de falar. Tá escrito igual a gente fala, é isso que ele está perguntando aí. Ao qual você achar que estiver correta, você coloca o xizinho, tá bom? Tá muito difícil também encher não, viu? 3. Era muito antes dos avós dos meninos. Era no começo dos tempos. A humanidade esteve por um fio. Podia ser o fim do mundo. Nessa época o céu ficava muito longe da terra. Mal dava para ver o céu azul. Reescreva este trecho de acordo com a norma culta da língua. A norma culta é o que a gente chamava antigamente, a gente já estudou isso, né, gente? Norma culta é o que a gente chamava antigamente de jeito correto de escrever e falar, né? Reescreva este trecho de acordo com a norma culta da língua. Então você vai escrever novamente esse trecho, mas como se fosse para escrever numa revista, vamos dizer assim. Tá? Eu acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem. Então vocês vão escrever de novo esse trecho aqui, nessas 4 linhas que estão aí, da maneira mais formal possível, como se fosse para escrever em uma revista, tá bom? Como se você estivesse escrevendo para ser publicado em uma revista, tá? 4. Você observou que no conto indígena há muitas palavras que não estão em nosso repertório linguístico? Por que isso ocorre? Repertório linguístico são aquelas palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Por que no conto indígena tem muitas palavras que não estão nesse repertório? Por que você acha que isso acontece? Escreve aí. 5. Qual dos contos você achou mais interessante? Justifique a sua resposta. Me dispensa comentários essa aí, né? Vira a página 16. 6. Nos textos aparecem palavras de outras culturas? Cite exemplos e escreva o significado. Então, nos textos que a gente leu nas aulas passadas, né, no vídeo anterior, aparecem palavras que são próprias de outras culturas, outros povos, vamos dizer assim? Cite alguns exemplos, depois são uns 3, tem 3 linhas aí, né, e escreva na frente o significado de cada palavra, tá bom? No texto mesmo deve ter, né? 7. Observe o trecho. Crianças dos Icolens não podem comer essa espécie de nambu, senão ficam aleijadas. Reescreva este período, reescreva esta frase, de modo que o termo destacado, aleijadas, não tenha sentido depreciativo ou desrespeitoso com a pessoa humana. Então, a hora que eu vi isso no texto eu percebi, mas passou batido, agora a gente pode comentar. O pessoal mais antigo, os avós de vocês, por exemplo, a minha mãe, né, que é a avó da Bia no caso, eles usam esse tipo de termo. Fulano é aleijado, né?
Hoje em dia a gente sabe, a gente não deve falar assim, né? Que fulano é aleijado. Então é isso que está perguntando aí. Você vai escrever de novo essa frase, só que no lugar de aleijadas, você vai usar um termo que não seja tão ofensivo. Tá bom? Entenderam, né? Pois é. Beleza. Continuando. 8. Você acha importante conhecer contos de diversas culturas? Explique. Eu acho importante e legal pra caramba. Agora eu quero saber vocês. 9. Antes de o céu subir para bem longe, os icolens podiam deixar a terra e ir morar no alto. Iam sempre que ficavam aborrecidos com alguém ou brigavam entre si, e subiam por uma escada de cipó. Você conhece outras narrativas que falam de subir pelo cipó até o céu? Comente. Lembrei de um conto de fadas aqui, hein? Não quero falar nada não, mas tudo bem. Vira a página. Aula 6. As aulas são curtinhas, né, felizmente. Então não cansa muito vocês, nem eu. Aula 6. Observando a intertextualidade entre textos. Para tudo aí, porque aqui tem um tremendo de um pleonasmo aqui. Não sei como é que o pessoal que elaborou essa apostila, né, cometeu uma gafe dessa. Isso aqui é uma gafe. Sabe? Intertextualidade entre textos, gente. Eu falo assim, observando a intertextualidade entre textos, é a mesma coisa que eu falar assim, vou sair para fora, vou subir para cima. A palavra intertextualidade, o nome já diz, gente, intertextualidade, é entre textos. Então, só bastava eles terem colocado como título desta aula, observando a intertextualidade. Ponto. Não tem ponto final, porque título não tem ponto final. Mas tinha que parar aí, gente. Sabe? Observando a intertextualidade. Não tem nada que intertextualidade entre textos. Né, gente? Puxa vida, hein? Até se quiser, não precisa rabiscar para você entender, mas passa aí pega, se tiver canetão, faz risca aí esse entre textos, tá bom? Deixa só observando a intertextualidade. Objetivo: identificar a intertextualidade entre textos. Ai, que saco. Identificar a intertextualidade, tá, gente? Risca aí também o entre textos, pelo amor de Deus. Nos dois fragmentos textuais a seguir, fragmento textual é só um jeito chique de dizer trechinho, tá bom? Então, nos dois trechinhos a seguir, existem aproximações temáticas. Ou seja, eles falam sobre o mesmo assunto. O povo gosta de escrever difícil, complicado de vocês, né? Mas eu estou aqui para descomplicar. Trata-se de dois poemas que têm o mesmo título. O primeiro, o de Casimiro de Abreu. O segundo, de Oswald de Andrade. Vocês observarão que ambos, né? Os dois poemas, portanto, discutem a saudade da infância, porém, a partir de pontos de vista distintos, a partir de pontos de vista diferentes. Então, vamos ler primeiro o mais antigo, que é o do Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, 1858. Faz mais de 150 anos aí. Muito bem. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Legal. Ele está falando o nome dele. Quando ele diz despontar da existência, quando a gente é jovem, a gente é criança, na verdade, né? Está falando como é legal ser criança, né? E ser inocente. O mar é um lago, o céu é um manto azul, o mundo é um sonho dourado, a vida é uma música de amor, tá bom? Agora vamos ver o outro. Na verdade, gente, o do Oswald de Andrade é óbvio, vocês vão ver que é óbvio, vai ficar óbvio pela leitura, que é uma paródia, tá bom? Do primeiro, né? Meus 8 anos, 1971, faltavam 3 anos para eu nascer. Oswald de Andrade. Oh, que saudades que eu tenho, começa igual, né? Da aurora da minha vida, ó, igualzinho, daí que já começa a mudar. Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Eu tinha doces visões da cocaína da infância, ô louco, nos banhos de astro-rei do quintal de minha ânsia. A cidade progredia em roda de minha casa, que os anos não trazem mais, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais.
Tem um sarrinho básico, né? Vira a página. Reflita. Os dois textos são de épocas distintas, mas neles há algo em comum? Claro que há, né, gente? Né? O que os dois textos têm em comum, na verdade? Sobre o que eles estão falando, né? B de bola, que elemento comum é esse? Enfim, né? C, não está difícil. Qual a ideia de infância para Casimiro de Abreu e Oswald de Andrade? Essa ideia é igual para os dois autores? Então, a infância para os dois autores, tanto para o Casimiro de Abreu quanto para o Oswald de Andrade, a ideia de infância é a mesma para os dois? É isso que está perguntando. Atividade 1. Leia o texto abaixo e responda às questões. Texto 1. O filme O Casamento de Romeu e Julieta, sobre o qual vocês estudaram, narra a história, falta um D aí, né, gente? Narra a história de Romeu e Julieta, desde o momento em que se conheceram, os conflitos que vivenciaram e, por fim, o casamento. Romeu é um médico oftalmologista, médico dos olhos, né? Torcedor do Corinthians por influência da avó, que é fanática pelo time. Julieta é uma jovem que, vendo o pai torcer pelo Palmeiras, acabou se filiando ao time e gostando do esporte, tornando-se depois capitã do time feminino do Palmeiras. Romeu e Julieta se encontram inicialmente em um derby paulista. Acho que é algum tipo de campeonato, né? Futebol não é exatamente o meu forte, mas enfim. Depois, ocasionalmente, no consultório do Romeu, quando Julieta precisou ir ao médico após sofrer um acidente doméstico. Os dois conversam com mais calma e se aproximaram. Mas tem mal escrito do caramba também, não, gente? Pelo amor. Não. Os dois conversam com mais calma e se aproximam. Tinha que ser, né? Quiser arrumar aí? Arruma aí, por favor. Os dois conversam com mais calma e se aproximam, tá? Com M no final. Aproximam, né? Com M, aproximam. Depois disso, como forma de se aproximar de Julieta, Romeu afirma ser palmeirense, reconhecendo que a moça era torcedora fervorosa do time. Percebendo, né? Reconhecendo. Nossa, gente do céu. Risca o reconhecendo e coloca percebendo, tá? Que a moça era torcedora fervorosa do filme. Ambos se apaixonam e começam um namoro. Entretanto, Romeu insiste em dizer que é palmeirense para também conquistar a família da jovem. Como vocês sabem, mentira tem perna curta. Depois de muitos jogos, muita confusão e problemas a resolver, Romeu cansa da farsa e resolve contar a verdade para a sua família e para a família de Julieta, correndo o risco de perder seu grande amor da sua vida. Seu grande... Oh, meu Deus do céu, o texto não é escrito. Risco esse seu grande... Não, risco seu, coloca o. Vai ficar assim, ó. Correndo o risco de perder o grande amor de sua vida. Tá? Correndo o risco de perder, risca o seu, coloca o em cima. Correndo o risco de perder o grande amor da sua vida. Depois de muita treta, Romeu se ajusta com a sua família e a família de Julieta resolve aceitá-lo. O filme encerra-se com as duas famílias em paz, com Julieta conseguindo ainda formar um time de futebol feminino que leva as cores dos dois clubes, o preto do Corinthians, o verde do Palmeiras e o branco de ambos. No fim, olha um spoiler, né? Então eu espero que você já tenha assistido mesmo, né? No fim, ocorre a cena que faz jus ao título, com ela e Romeu casando-se, em cerimônia que reúne a família para celebrar o amor. O amor entre Romeu, que tinha que ser com R maiúsculo, pelo amor de Deus, coloca aí, por favor. O amor entre Romeu, com R maiúsculo, e Julieta, e o amor pelo futebol. Cara, os caras publicam a apostila sem nem corrigir o texto, sem nem revisar o texto, mas tudo bem. De acordo com as leituras, responda ao que se pede no quadro. Destaque as relações que podem ser estabelecidas entre a obra Romeu e Julieta, aquele Romeu e Julieta clássico que a gente viu na aula passada, do William Shakespeare, o original, né? E o filme, O Casamento de Romeu e Julieta. Tá. Questões. Tipo do texto. O Romeu e Julieta original, do Shakespeare. Que tipo de texto que ele é? Que gênero que ele é? A qual gênero que ele pertence? E o Casamento de Romeu e Julieta? Que tipo de texto que ele é? Se é... Né, que tipo de gênero que ele é, né? Enfim, na verdade, enfim, não vou falar, senão não vou contar, mas é o mesmo tipo? Não, não é. Vira a página, personagens principais. No original do Shakespeare, quais são? E no filme, quais são? Ambiente, no original do Shakespeare, quais são? No filme, quais são? A situação das famílias, como que as famílias eram, né? Por que elas não gostavam uma da outra?
E assim vai. E a relação entre as personagens, no caso, eu estou assumindo aqui que são as personagens principais, né, Romeu e Julieta, e as suas respectivas famílias, né? E o final da história, como é que é no Romeu e Julieta original e como é que é no filme, né? Então, na verdade, aí toda essa tabela é para fazer uma comparação entre a peça Romeu e Julieta original, lá do Shakespeare, e o filme, O Casamento de Romeu e Julieta, tá? Vai comparar os dois, quadro a quadro aí, beleza? Beleza. Finalizando, que relações intertextuais, ou seja, as relações que podemos identificar entre a obra Romeu e Julieta de William Shakespeare e o filme O Casamento de Romeu e Julieta, de Bruno Barreto, eu não entendi porque o William Shakespeare está escrito em negrito aqui e o Bruno Barreto não, né? Mas enfim, né? Tá bom? Então, acabou, beleza? Beleza. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.